Prefácio. Vimos por meio desta solicitar, por Gislaine Avelar Matos. De Aline Cântia para Gislaine Matos. Então, como conversamos, não precisa ser um texto longo. Você pode ficar bem à vontade. E como sugestão, pensei que você poderia trazer um pouco sobre você mesma e sua trajetória como contadora de histórias, o seu encontro com o Abra Palavra, a sua participação nos projetos do Abra Palavra, em especial a Candeia, e como você vê essa possibilidade da gente reunir mais vozes para refletir sobre a narração de histórias, agora no formato livro. O convite para participar da primeira publicação do Abra Palavra me deixou muito feliz. Ao final desse texto, vocês saberão por quê. Esse título para o texto, Vimos por meio desta solicitar, também não foi escolhido ao acaso. 2016, tarde do mês de fevereiro. Eu não me lembro se o tempo estava nublado e chuvoso ou se era daquelas tardes típicas desse mês, quando parece haver um sol por pessoa. Mas me lembro bem do encontro no Benzadeus Café, esquina da Bahia com Augusto de Lima. Nádia Calabria me apresentou a Aline Cântia, que fizeram um chamamento para uma conversa sobre a situação dos contadores de histórias em BH. Ora essa, tinha saído um edital local. E assim como do ano anterior, numa nítida desvalorização da nossa arte em relação às demais, não éramos contemplados como artistas. Mas como não? Era isso que éramos, artistas da palavra sim senhor. Para uma primeira conversa, nenhum lugar pode ser melhor do que um café. Se a conversa não tiver sido boa, valeu pelo café. Se tiver sido boa, o segundo encontro pode ser na casa de alguém. No caso, foi na minha, pois depois da conversa viria uma carta endereçada aos responsáveis pelo edital em questão, solicitando esclarecimento sobre os critérios que nortearam a remuneração das diversas modalidades artísticas contempladas. Em relação às outras, estávamos sendo agraciados com uma esmola. Nós não aceitaríamos. O Instituto Cultural Abra Palavra estava então no seu 5º ano, com Aline Cântia e Chicó do Céu à frente. Essa moça promete, foi o que pensei assim que a conheci, e logo após a tal conversa. Isso me encheu de entusiasmo, pois a Aline, já à primeira vista, pareceu-me ao mesmo tempo determinada, tenaz e suave. Essa mistura costuma ser infalível. Aos 23 anos, o movimento dos contadores de histórias em Belo Horizonte avançara bastante. Agora éramos muitos, e seria necessário um passo à frente, uma voz que considerasse o coletivo para fazer com que as coisas acontecessem na base da escuta dos pares e dos compartilhamentos. Logo percebi que essa era a vocação do Abra Palavra. Agora darei um salto de volta no tempo. 1993. Voltei da França com a bagagem cheia de histórias e de experiências. Foi lá que descobri a importância daquilo que meu avô Isael fazia com maestria, contar histórias à beira do fogão a lenha. Nessa época, já havia por lá vários festivais internacionais de contos, com contadores vindos de todos os cantos do mundo, revistas especializadas, espaços próprios para acolher contadores e seus ouvintes. E também ateliês sobre a arte de contar histórias, contos e terapia, contos na educação, além das muitas pesquisas acadêmicas em curso. Enfim, uma efervescência sobre a arte do meu avô. Enquanto isso, fazia uma especialização em arte-terapia. Também trabalhei na Associação Interference Culturelle, cujo objetivo era a prevenção da xenofobia e do preconceito através do conhecimento da arte e da cultura dos mais diversos povos e tradições. A premissa básica era: o que faz com que o outro nos pareça tão diferente é o desconhecimento que temos dele. Quando o conhecemos, constatamos que entre nós, os humanos, há muito mais semelhanças que diferenças, não importa de onde venha o outro. Minha função ali era cuidar da produção de eventos que contemplasse a arte e a cultura dos mais diversos povos. Entre esses eventos, uma noite de conto mensal, Petit Contoir, que apresentava contadores de histórias vindos de todos os cantos. Tanto a especialização quanto esse trabalho me encheram de ideias e de vontades. Eu quis trazer para minha terra tudo o que me encantara naquela terra distante. Parceiros para sonhar sempre se encontra, mas para sonhar e realizar nem sempre.
Tive a sorte de ter como parceira de sonhos a psicóloga Cecília Andrés Caram. Anos antes, fomos colegas na formação em terapia familiar sistêmica. Cecília é gente que faz. Juntas criamos, em março de 1994, os projetos Convivendo com Arte e Noites de Contos. O projeto Convivendo com Arte tem como objetivo formar novos contadores de histórias. E não foram poucos, as que se formaram e ainda se formam nas oficinas desse projeto. Muitos buscaram outras oficinas para continuar se aperfeiçoando e começar a atuar como contadoras, contadores, voluntários em escolas, hospitais, asilos e orfanatos, até se lançarem como contadoras, contadores profissionais. Outros simplesmente passaram a utilizar os contos como um recurso adicional em sua área profissional. Começamos a ousar e levamos nosso projeto para os festivais de inverno da UFMG, da FUNREI, Fundação de Ensino Superior de São João del Rei, de Entre Rio de Minas, também para o Simpósio Internacional dos Contadores de Histórias do Rio de Janeiro e o Festival Boca do Céu em São Paulo. Os participantes das oficinas, vindos de muitas cidades mineiras e de outros estados, levaram para suas terras um pouco do nosso projeto. A notícia de que havia nesses festivais uma oficina de contar histórias foi se espalhando e os convites para propormos um trabalho em outras cidades começaram a chegar. Em 2000, o Convivendo com Arte chegou à universidade como tema da dissertação de mestrado da professora Ercília Maria Faion Benetti, pela Faculdade de Educação da UFMG, com o título Grupos de Contadores de Histórias, Possibilidades Educativas de Incentivo à Leitura, onde ela trazia um paralelo entre o grupo Morandu Betá e o projeto Convivendo com Arte. Em 2003, numa parceria do nosso projeto com o IEC, Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, veio a primeira turma de pós-graduação Lato Sensu, título concedido especialista em arte e cultura da palavra oral à escrita, e em 2004, a segunda turma. O convite para a participação em congressos, simpósios e festivais espalhados pelo país levou Convivendo a Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Rio Branco, São Paulo. Nesse período, foram produzidos os famosos cadernos de contos, de textos, de contos e metáforas em terapia, de contos para as fases da vida e também as fábulas em cartões postais, séries 1, 2 e 3. O projeto Noite de Contos foi desenhado com o objetivo de oferecer ao público a oportunidade de ouvir contos de todas as culturas e tradições. Claro que tudo o que aprendi no Petit Cantoir replicamos com muito sucesso. Tínhamos uma primeira parte de apresentação de contos de uma determinada tradição cultural ou referente a uma data comemorativa do mês. Na sequência, no intervalo, eram servidas aos espectadores guloseimas, típicas da cultura em questão, ou que se referiam de alguma forma ao tema da festa comemorativa do mês. Também preparávamos um discreto cenário com objetos próprios da cultura ou festa comemorativa, além de recebermos o público com a música de acordo. O objetivo desse modo de atuar era aguçar em nosso público todos os sentidos, com as referências próprias de cada cultura, tradição, datas comemorativas. Cuidar disso com esmero nos fazia tão felizes que certamente nosso público se sentiria acolhido com afeto. Para terminar a noite, uma última história era contada e o tema do próximo mês anunciado. Muitos amigas, amigos foram nossos colaboradores, colaboradoras, voluntárias, voluntários, para fazerem as coisas acontecerem. Cuidar de preparar as guloseimas, arranjar emprestados os objetos para o cenário, fazer o cenário, escolher as músicas para a entrada do público, distribuir folhetos, enfim, uma produção requer muito trabalho. Foi fundamental, bem no início desse projeto, que Cecília Caram e eu reuníssemos os contadores já conhecidos em Belo Horizonte, Roberto Carlos Ramos, Roberto de Freitas, Olavo Romano, Ronaldo Simões, Dona Hulda, para com eles começarmos as apresentações mensais de contos. A compreensão e a generosidade desses contadores foi muito importante, visto que não tínhamos nenhum patrocínio.
Se a bilheteria não cobrisse tudo e o combinado não vingasse, eles diziam: tudo bem, da próxima vai dar certo. Com o tempo, as pessoas que assistiam às noites se entusiasmavam e vinham para as oficinas. Dessa forma, foram chegando novos contadores propondo seus temas, o que fez com que o projeto se ampliasse e ficasse cada vez mais conhecido, criando uma rede de público ouvintes de contos. Também convidamos contadores do Grupo Granada do Rio de Janeiro e um contador de São Paulo, o Samuel Napolitano. O nosso trabalho conjunto foi o que possibilitou que esse projeto se solidificasse, permanecendo na Sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, durante 7 anos, com apresentações mensais que deixaram saudades naqueles que lá estiveram. E não parou por aí. Continuou a crescer, fez escola, conheceu outros teatros em BH, Teatro da Cidade, Teatro da Maçonaria, onde tivemos uma apresentação com a participação do Mágico Cradim, e o Teatro do Sesc, com a participação especial dos indígenas da Ilha de Marajó. Em 2006, veio o Festival Noite de Contos, no Teatro Alterosa, tendo como convidados os grupos Gramberry, de Juiz de Fora, Encontro na Praça, de Divinópolis e Hino Sorce, de Gana, África, além de outros. O Noite de Contos esticou pernas ainda mais e ganhou terreno além de Belo Horizonte. Teatro Municipal Casa da Ópera, em Ouro Preto. Teatro Municipal Usina Gravatá, em Divinópolis, Teatro do Centro Cultural Uzi Minas, em Ipatinga, Cine Teatro Garoto, em Vitória, Espírito Santo, Centro de Cultura Judaica, atual Unibis, em São Paulo. Nós não temos dúvidas de que esses 2 projetos foram inspiradores para muitos outros que vieram depois. Voltemos agora a 2016. Nos reunimos na minha casa, Aline Cântia, Nádia Calabria, Sandra Bittencourt, Maria Célia Nunes e eu. Entre conversas sérias, boas risadas, concentração, distensão e merendinhas, produzimos a famosa carta e agendamos um horário para levá-la. Eis a carta. Vimos, por meio desta, solicitar esclarecimentos sobre os critérios que nortearam a remuneração das diversas modalidades artísticas integrantes do edital local de 2016, lançado com o objetivo de contemplar artistas de diferentes linguagens. O que nos motivou a escrever essa carta foi a leitura do referido edital, que, assim como o de 2015, não nos contempla como artistas, pois parece haver uma nítida desvalorização diante das outras linguagens. A cidade de Belo Horizonte tem sido um centro pulsante de narradores orais. Se antes, nas sociedades tradicionais, esses artistas da palavra encantavam seus ouvintes à beira do fogão, em torno da fogueira ou embaixo das árvores, hoje eles dividem com os professores um espaço nas escolas, com os atores um espaço nos teatros e nas praças. Não é mais possível ignorar ou desvalorizar sua arte, tratando-a como arte menor, pois ela se equipara ao canto, à dança, ao teatro e é uma arte da palavra da mesma forma que o é a poesia. O retorno dos contadores de histórias é um fenômeno contemporâneo que ocorreu quase simultaneamente em todos os continentes a partir da década de 1970. Uma explicação para isso nos diz o contador e pesquisador francês Michel Hindenock, está no fato de que sempre que a humanidade se encontrou encurralada em sua caminhada, os contadores reapareceram, como se brotassem da terra. Melhor será compreender tal fenômeno e sua necessidade nos dias atuais, pois a qualidade artística do contador permite ao seu público descobrir outras culturas, abrir o diálogo com o diferente. A arte da palavra do contador se diferencia da palavra do escritor, uma vez que o contador está em relação direta e imediata com seu ouvinte, e o escritor não experimenta uma relação corpo a corpo com seu leitor. Em relação ao teatro, cinema e outras artes da imagem, a diferença mais significativa é que estas mostram os acontecimentos. O contador não mostra, ele diz. Trata-se de uma literatura, não de uma arte da representação. O contador vê e conta o que vê para que o ouvinte imagine. A arte do contador é minimalista. Seu texto vem da sua memória e é construído e reconstruído ao infinito junto.
e de acordo com a receptividade de seus ouvintes na cena da performance. Na poética da arte de contar histórias, a oralidade deverá contar também com os elementos e os recursos estéticos da produção criadora. Contará com a musicalidade das palavras, o ritmo, a entonação, o silêncio e a gestualidade de uma forma muito particular, pois seu objetivo, mais que comunicar, é comunicar com prazer para envolver o ouvinte. E nesse lugar, ele poderá desenvolver e enriquecer sua consciência, pois arte não é apenas prazer, sua função maior é aprimorar a consciência humana. Diante do exposto, esperamos que os critérios do edital sejam reanalisados e discutidos também com os contadores de histórias. Portanto, nos colocamos à disposição para aprofundar o debate. Desde então, as coisas vêm mudando para os contadores de histórias. Eles vêm ganhando espaço e reconhecimento. O contador francês tem razão. Sempre que a humanidade se vê em risco, os contadores são bem-vindos. 2021. Encaramos o segundo ano da pandemia de Covid-19. Quem diria que passaríamos por isso? De todos os cantos chegaram os contadores com suas histórias online. Esse foi um tempo diferente. O Instituto Abra Palavra não perdeu o bonde das histórias e nem as histórias dos contadores. A 4ª edição da Candeia, Mostra Internacional de Narração Artística, brilhou reunindo contadores de diferentes estilos e de lugares distantes, além de abrir um espaço às reflexões envolvendo a contação de histórias e a narração artística. Mas a Candeia não parou aí, pois já se organizou para dar continuidade aos festivais, independentemente do formato, online ou presencial. E o Abra Palavra também não, pois começa agora a reunir mais vozes para refletir sobre a narração de histórias no formato livro. Escrever este texto, aceitando à risca as sugestões de Aline Kant, me deixou, como disse acima, muito feliz. Isso porque, à medida que buscava refazer na linha do tempo a memória das nossas trajetórias no caminho dos contos, identifiquei entre os projetos Convivendo com Arte e Noite de Contos e o Instituto Abra Palavra e a Candeia, principalmente, 2 pontos de convergência que considero de fundamental importância para o incremento da expansão da arte ofício dos contadores de histórias. O primeiro deles é o esmero para se criar um ambiente de acolhimento afetuoso para receber o espectador. Marca tanto o projeto Noite de Contos quanto a Candeia. O segundo é a intenção de partilhar ideias e experiências, por acreditar que uma andorinha sozinha não faz verão. Se a intenção é espalhar no mundo as histórias, é preciso juntar talentos e expertises diversas para construir a aldeia. O Abra Palavra compreende isso tanto quanto Convivendo com Arte. Por fim, é muito alentador saber que o Convivendo com Arte e o Abra Palavra caminham na mesma direção e sempre estarão prontos para se apoiar, trocar experiências e juntos construir a aldeia. O Abra Palavra nos trará agora também a edição de livros com reflexões que certamente serão enriquecedoras para todos nós, contadores de histórias. Um sonho que foi do Convivendo com Arte e que agora será realizado pelo Abra Palavra. Vida longa, Abra Palavra e Candeia.